Olá! Seja muito bem-vindo à minha mesa, Gêmeos. Gratidão infinita pela sua presença. Hoje vamos trabalhar com três decks, dois decks ciganos, tá? Um na representação das pombogiras e vamos continuar aqui com o baralho da Vera Sibila, tá? Não consegui me desapegar ainda desse baralho. Vamos ver. Vamos trabalhar mais uma semaninha com ele. Vamos lá, gratidão. Concentre-se nas suas questões, Gêmeos. Traga tudo o que eu preciso para canalizar a melhor mensagem, a melhor leitura para o signo de Gêmeos. Já tinha embaralhado tudo antes, tá, Gêmeos? Só vou dar essa mexidinha aqui na sua frente. Concentre-se nas suas questões. Peça a espiritualidade para trazer luz para o que realmente você precisa e merece saber, Gêmeos. Vamos lá, coletivo de Gêmeos. Gêmeos com muito amor, com muita luz, com muita verdade. Ah, e tem algo aqui que está acontecendo em segredo. Vamos tentar entender aqui um pouco mais. Tem algo que vai ser revelado aqui muito em breve, tá? Algo que estava em segredo, viu, Gêmeos? Se prepara aí, viu? Tem algo que será revelado. Aqui nós temos um 9 de copas, né? 9 de copas vem falando do quê? De lealdade. Lealdade. 9 de copas, lealdade. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ai, vai demorar eu procurar a carta. Queria ver o arquétipo do 9 de copas. O 11, 12. Deixa eu ver aqui onde que tá. Quero ver o arquétipo para me lembrar qual que é. Aqui é espadas. Ai, eu sinto muito, gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ser bom aqui para mim poder ter uma compreensão maior, tá? Só um instantezinho, não fiquem irritados comigo. Vamos lá, cadê o 9? Ah, tá. Lembrei, tava bem lá no fundo. Tá bem aqui no fundo, ó. Se fosse puxar mais 3 cartas, eram as 3 que vinham, ó. 9 de copas, né? Lealdade. Uhum. Agora eu entendi. Olha, tem uma notícia aqui para vocês. Eu sinto que você vai ficar abalado aqui com alguma situação, tá? Ô Gêmeos. Vou puxar mais essas 3 aqui, ó. Ó, realmente é uma notícia que chega aí, tá? Essa notícia, ela chega revelando aqui para vocês a respeito da lealdade de uma pessoa, tá? Pode ser que você possa ter depositado muita confiança numa situação, numa determinada pessoa, tá? Eu não sinto que isso aqui, essa revelação da lealdade, ela não vem falando assim, nossa, como que fulano é meu amigo mesmo? Olha, eu não sinto que é por esse lado não, tá? Porque a gente tem esse 12 de espadas. O 12 de espadas fala de alguém assim muito que não tem uma boa índole. Ela usa uma máscara, ela esconde realmente quem ela é, tá? Então, essa revelação, algo que corre em segredo, que vem à tona aqui, tá? É sobre a lealdade de uma pessoa, tá? Gêmeos. E isso não demora ser revelado, tá? Então, tem uma revelação importante aqui para vocês a respeito aí dessa pessoa, tá? E eu sinto que aqui é a própria mão de Deus, tá? Porque aqui fala muito do poder do universo, tá? Esse 7 de espadas aqui. Então, é a própria mão de Deus, é a própria mão do universo, tá? Colocando as coisas no lugar. Isso precisa acontecer. Percebe que aqui é a energia do elemento ar. Mas o baralho da Vera Sibila, eu gosto muito de trabalhar com ele por isso, porque além dele ser do elemento ar, ele sempre vem ali misturando elementos, misturando informações, tá? Então percebe que algo vai ser quebrado aqui. O que vai ser quebrado? A minha confiança a respeito desta pessoa, tá? E isso não demora. E eu sinto que isso aqui é trago pela própria mão do universo, tá? Pela própria mão de Deus aqui, para colocar a casa no lugar, para colocar as coisas no lugar, tá? Então essa mudança ela é necessária. Isso que vem à tona é necessário, tá? Por quê? Para que não tenha atrasos aqui mais. E percebe que você tem uma carta negativa aqui em cima
E aqui, essa aqui, ela tá trazendo uma informação, conversando muito com essa informação aqui para mim, tá? Então, para que tudo volte ao lugar, percebe? Aqui fala muito também de rompimento definitivo. Aqui é sabedoria, né? E ó, sabedoria duas vezes. Então, esse conhecimento, essa revelação, ele vem realmente para libertar você. E não demora, tá? Carta 11, 11 de terra. É algo que é muito importante, mas você prepara o seu coração aí, tá? Se isso não aconteceu por esses dias, isso acontece muito em breve aí, tá? Essa carta vem falando muito de amizades, tá? Essa carta aqui, ó. Ela fala muito de amizades. Ela fala, assim, de uma pessoa que é uma má companheira para você. Olha só como é que as coisas se encaixam, né? Eu ainda não tinha observado aqui para quem ficou no fundo do deck, tá? E as coisas vão chegando para mim devagar, gente. É assim, tá? Não chega tudo de uma vez para mim. E eu tiro o chapéu para quem chega tudo de uma vez, tá? Para mim não. Para mim vai chegando aos poucos, eu vou construindo a leitura aqui junto com vocês, tá? E olha, para você ver que vem falando de amizades, tá? E é uma pessoa que vive dentro da sua casa. E ó, tá? Traiçoeira de novo, né? Esse 10 de terra aqui, junto com essa carta aqui, 12 de espadas, essas duas cartas, e junto com essa carta aqui, vem falando que essa pessoa, ela entra dentro da sua casa. Mas ela sempre rouba alguma coisa de você, tá? De alguma forma, ela tira, tem um vampirismo energético aqui, tá? Que pode sim tanto ser energético, mas também como não pode ser energético, tá? E aqui é um 6 de espadas, né? Vocês lamentando aqui, poxa, por que essa amizade terminou, né? Mas isso aqui não lamente, tá? Realmente é preciso para que realmente você venha crescer, para que você venha se libertar dessa energia negativa, tá? Para que a sua vida volte a andar, tá vendo? O navio, o bambino e o 9 de... tá? Cuidado com roubos também em questões de bens materiais, tá? Até mesmo dinheiro, tá? Porque a gente tem energia do dinheiro aqui no fundo do deck. Tá? Energia de dinheiro, cuidado com joias, tá? Cuidado aí com coisas que são importantes aí para você, tá? Então é isso. Não é uma revelação assim que a gente gosta de ouvir, né? Mas também coisas ruins também acontecem para que venha levar a gente para um grande crescimento, tá? Então, por exemplo, essa pessoa, ela é importante até um certo, né, ponto aqui na minha vida, mas a revelação é necessária para que eu venha me libertar de tudo isso, para que eu venha ter crescimento, que é o que a energia de vocês aqui tá falando, tá? Então, quando essa pessoa se desvincula aqui da minha energia, as coisas começam a andar, as coisas começam a crescer, as coisas começam a se movimentar, tá? Se isso aí é um sócio, você pode ter certeza aí que esse sócio aí, ele tá lesando você de alguma forma, tá? Ele tá lesando você de alguma forma, por causa dessa energia aqui, ó, 10 de terra, né? Seja como for essa parceria, seja um amigo, seja um sócio, seja uma pessoa que convive comigo, que é muito próximo de mim, porque a casa, ela pode tanto simbolizar a minha casa, né? Essa pessoa frequenta a minha casa, as portas da minha casa é aberta para ela, também como também pode vir falando de empresas aqui, tá? Pode sim, pode vir falando de empresa. E aqui fala que esse comportamento que essa pessoa tem, ele é terrível, esse comportamento dela aí, né? Que a velha senhora fala de comportamentos, tá? Então vamos lá. Vamos tirar aqui
Vamos lá, gratidão infinita, traga coisas boas para Gêmeos. Depois que essa pessoa sai, depois que essa pessoa vai embora, vem trazendo coisas boas aqui para, por favor, né? Ah, né? O Sol, ele, ó, futuro próximo. O Sol está na posição de futuro próximo, tá? Ô Gêmeos. Então, antes de chegar no Sol, que é a iluminação, a minha vida, né? As coisas na minha vida voltam a brilhar, o sol volta a brilhar na minha vida novamente. O sol, ele vem trazendo aqui mais confiança. O sol também fala muito de verdades, né? E aqui ele está do lado de uma serpente, percebe? Você tem aqui questões aqui do campo mental, do campo emocional, trazendo dúvidas, incertezas, inseguranças aqui, né? Fala também de sombras, né? Aqui fala dessa grande transformação, tá? Então percebe que você tem o 6 e o 7. Então aqui é uma transição. Eu tenho o 6 e o 7 aqui, todo esse movimento, tudo isso, porque aqui a gente falou de fogo, né? Lembra do 7 de espadas? Que eu falei que ele trazia o elemento fogo ali? O fogo, ele vem para quê? Para limpar mesmo. O fogo, ele vem para transmutar ali as energias, né? A gente tem fogo e tem fumaça aqui, né? Nuvens também entra aqui no sentido de fumaça, tá? Então realmente ali algo pega fogo, né? Algo é eliminado, algo é retirado, tá? Para quê? Para que haja limpeza, tá? A cobra veio falando muito para mim de questões relacionadas à limpeza. Esse trocar de pele é eu realmente soltando aqui questões tóxicas da minha vida, tá? É isso que ela acabou de falar para mim. Então, eu solto questões tóxicas aqui, relacionamentos tóxicos, tá? Tem uma grande libertação aqui acontecendo na minha vida, uma troca. Para quê? Para que a minha energia volte a subir, para que realmente eu venha brilhar. Tá? Então, tem um processo aqui de libertação marcando aqui no coração da leitura de vocês. A cobra veio falando de limpezas, é um momento de limpar os inimigos, tá? Aqui ela veio, sim, muito energizada nesse contexto aqui. Retirar, limpar quem? Os meus inimigos, tá? Limpar aqui nesse caso a serpente, tá? Essa serpente aqui é aquela pessoa lá que eu falei, tá? Pode sim estar num contexto de amizade, como também pode estar num contexto de um relacionamento e pode ser até mesmo um sócio, né? Devido ali a aquelas questões que a gente falou. Mas tudo isso, a verdade chega para me iluminar, tá? A verdade chega para me iluminar. E aí você vem finalizando aí, né? Então a notícia chega muito em breve aí para vocês, tá? Muito em breve você vai ficar sabendo aí realmente quem é essa pessoa, né? Aqui a gente tá falando de confiança. Você realmente aí vai saber. Carta dos Livros vem trazendo revelações, né? Aqui já tem comunicação. A gente tem a energia aqui do mensageiro, né? A carta traz muito essa energia de Mercúrio, tá? Então isso não demora. Mercúrio, lembre-se, ele tem asinhas no pé. E ali o carteiro já veio falando que aqui também não vai demorar, tá? Então isso aqui não demora, né? É um 7 de espadas, o 7 de espadas aí a gente sabe que também está muito conectado a ataques, né? Eu me sentindo atacado de alguma forma também por esta pessoa, né? Que eu preciso aqui também alcançar uma estabilidade, tá? Agir com diplomacia, tá? Esse 7 de espadas tá falando muito isso aqui para vocês, tá, Gêmeos? Agir com diplomacia. Porque quando você vai por esse caminho, você tem sucesso, tá? Porque quando você cruza aqui essa linha, com quem que você depara? Com o 6. Agora, se você perde as estribeiras aqui, pode ser que venha a pesar mais essa balança. Percebe o que eu tô querendo dizer? Então, por mais que seja uma coisa que venha a me abalar, eu preciso agir com diplomacia. Eu preciso acessar essa força interna dentro de mim, tá? Essa carta aqui também está muito conectada a documento, tá? Pode ser que essa revelação que chega para você, pode ser até um documento que você vai acessar aí, viu?
Um documento que você acessa revelando muita coisa aí. Algo que é palpável, não é disse-me disse, não é fofoca de passarinho, percebe? Não, não é disse-me disse. É algo que é concreto. A gente pode sim estar falando de documentos aqui. Um documento que vai ser exposto, tá? Um documento que é exposto. Então, quer dizer, não terá sombra de dúvidas, né? Tá? Não, eu não terei sombra de dúvidas aqui a respeito aqui do que essa pessoa fez, ok? Isso vai ficar muito claro aqui para mim, muito claro. E aí você vem aí realmente colocando a casa em ordem, colocando as coisas no lugar, colocando os pingos nos is, né? Os pontos finais onde precisa ser colocado, tá? Separando muita coisa aqui, tá? Pode ser, se aqui for uma empresa, pode ser que chegue o momento agora, né, de haver aqui a separação do joio e do trigo. Se for relacionamento, a mesma coisa, gente. Se for relacionamento, a mesma coisa, tá? Ali tá se referindo a uma parceria, um relacionamento, né? Relacionamento pode entrar amizades, aquela carta lá, né? Fala muito de amizades, né? Mas fala também de uma dificuldade. Então, devido a uma terceira pessoa, devido a uma outra pessoa, né? Eu vou passar por uma dificuldade, tá? Essa carta aqui, ó. 9 de terra. Ok? Talvez até mesmo, talvez aqui eu vou ter uma dificuldade. Olha o que é que tá chegando aqui para mim. Uma dificuldade de cumprir uma obrigação. Essa obrigação aqui pode ser um documento, tá? Então, pode ser uma sociedade em relação ao trabalho. Né? Para alguns aí pode ser uma sociedade em relação ao trabalho, né? Porque aí fala de cumprir o documento. Posso ter uma dificuldade de cumprir aqui o que foi acordado aqui desse documento, tá? Devido a todas essas situações aí que vão ser reveladas aí para vocês. Mas aqui fala que você consegue superar. E eu consigo superar com o quê? Lembra que eu falei que você vai precisar da serenidade? Né? Você vai precisar dessa serenidade aqui. Como é que foi? Foi no 7 de espadas, né? Que eu falei sobre a diplomacia, ser diplomático aqui. Tá? Eu tenho que respirar fundo e usar de diplomacia aqui. Tá? E aqui fala que você tem a chave, né? A chave vem carregando a energia do 8 de ouros. O 8 de ouros muito conectado a trabalho, tá? Então, temos essa situação aqui. Mas você tem a chave e você tem a cruz. A chave vem falando que você consegue abrir uma porta. Com a diplomacia, com a serenidade, eu consigo abrir, tá? E aí eu cruzo essa linha de chegada aqui. Mas eu sinto aqui realmente você finalizando. Se for aqui uma empresa, tá? Eu vejo vocês aí desmembrando aí as coisas, tá? Cada um indo aí pro seu caminho e você seguindo aí sozinho, tá, gêmeos? Eu sinto você cruzando essa linha aqui sozinho. Mas lembre-se, eu cruzo, mas tem um 6 de paus me esperando. E o 6 de paus é o quê? É uma vitória. Uma vitória em forma de quê? Solução, tá? A solução, eu consigo resolver essa questão aí. Carta do inimigo. Eu vou te falar, quando as energias não adianta, né? Eita, lelê. Aqui você tem a carta do inimigo, que vem representado pelo ponto riscado, tá? Aqui vem pedindo muita conexão com a sua egrégora, né? Para que ela venha trazer luz, tá vendo que tem uma vela aqui, né? Que ela venha trazer luz para você. Para que você possa o quê? Superar a sua dificuldade, trazer iluminação para você agir com diplomacia. Aqui é uma rainha de espadas. A rainha de espadas, ela usa a razão. Ela não age pelo impulso. Jamais, neca de catibiriba, que ela vai agir pelo impulso, tá? Ela age muito pelo poder da razão. Percebe? O inimigo será revelado, ele será apresentado.
Eu vou entender muita coisa aqui. A minha montanha pode virar um 3? Pode, se você agir com diplomacia e com serenidade, com muita razão aqui. Aqui você tem que usar muito o poder da balança, o poder do equilíbrio, tá? Muito o poder do equilíbrio. Carta do buquê, né? Aqui representado pelo buquê. Ah, deixa eu ver o que mais que eu posso puxar aqui. Que é uma energia de Júpiter, né? Vamos ver o que mais temos aqui. O 9 vem falando de finalizações, né? Então, eu consigo finalizar, eu consigo realmente ajustar, cortar, reestruturar o que precisa ser reestruturado. Mas a chave da sua leitura é agir com diplomacia, com serenidade. Eu não posso agir por impulso aqui, tá? Porque se eu ajo por impulso, eu posso sim colocar muita coisa que a perder na hora de ajustar, cortar aqui essa situação, tá? Porque mesmo que seja uma parceria de negócios, uma empresa, né, uma sociedade que eu tinha com essa pessoa aqui de alguma forma, na hora de colocar os pingos nos is aqui, por isso que eu tenho que agir dessa forma. Porque se eu agir com impulsividade, eu posso colocar muita coisa aqui a perder. Percebe que do lado você tem o inimigo e do lado você tem a cautela. Eu tenho que agir com cautela, com serenidade aqui. Usar muito da razão. Se eu usar esses ingredientes aqui, que eu acabei de falar para vocês, você tem um sucesso, você será bem sucedido aqui, na finalização dessa separação aqui, tá? Que seja uma separação de um sócio, que seja uma separação aqui de uma qualquer outra sociedade, tá? Até para um relacionamento também, né? Tá? Então, no coração da leitura, você tem o 9 e a rainha, tá? Eu não consegui enxergar essa carta como uma outra energia. A primeira energia que ela trouxe para mim foi essa aí, tá? Então, agir com cautela, usar de razão, usar de estratégias, tá? Eu tenho que usar de expertise aqui. Não é a esperteza usar na energia da raposa, não é vibrar na energia do lado negativo da carta, não. É usar de esperteza, expertise, usar de inteligência emocional, tá? O 9 de paus, ele vem falando muito da estratégia, da inteligência, para que eu possa aqui superar esses obstáculos, tá? Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo muito conexão aqui com a empresa, tá? A gente tem aqui no fundo do deck o 5, que vem falando aqui, Maria Padilha vem falando que você pode sim ter progresso, que você pode sim ter vitória. A carta 5, ela é regida pelo 7 de copas. O 7 de copas é o quê? As minhas escolhas. As minhas escolhas, as minhas atitudes, o meu passo, ele tem que ser muito bem pensado e muito bem elaborado aqui, tá? Para quê? Para que eu tenha sucesso. Eu não posso ter atitudes de valete, eu tenho que ter atitudes de rei, tá? É isso que vem falando aqui, atitudes de rei. E aqui a gente tem quem? Aqui a gente tem uma rainha de espadas, né? Tá? Aqui a gente não tá falando de gênero, tá? Então eu não posso ter atitudes de pajem. Eu preciso ter uma atitude de rei, de rainha, ok? Aqui é uma rainha, aqui é 7 de copas, escolhas, né? Que é 8 de ouros. Vocês já tinham 8 de ouros aqui. Porque vocês têm a chave 2 vezes, né? Então, você tem a solução. A solução chega nas suas mãos. E ela chega através do quê? Dessas estratégias que você vai traçando aqui, tá? E aí sim você consegue sair vitoriosa aqui dessa situação, tá? E aí sim eu vejo você olhando para o futuro. Lembra que eu falei que eu vi você saindo de uma situação sozinho? Tá? Então eu vejo você aqui, ó. Você olha para o futuro, você olha para o horizonte. Aqui também a gente está falando muito de empreendedorismo, tá?
Então tem uma mudança de direção aqui. Eu saio sozinho. E lembre-se, aqui é um 10 de espadas. O 10 de espadas fala do quê? De finalizações. Eu finalizo esse conflito, eu finalizo essa situação tão difícil aqui. Você finaliza essa situação difícil. Você passa por tudo isso, mas também você sai com o seu carrinho carregado de sabedoria. Por que eu usei carrinho? Porque foi o que eu vi aqui, tá? Aqueles carrinhos, né? Sai com o carrinho aqui carregado de sabedoria, tá? É isso que eu vejo. E aqui é um poder de manifestação. Eu manifesto a solução, eu manifesto a vitória aqui na minha vida, ok? Bom, essa é a leitura da semana, hein, Gêmeos? Nossa, que leitura forte, né? Leitura forte, mas você vence o seu inimigo, tá? Vou até colocar esse tema na leitura, porque senão a pessoa começa a ouvir a leitura, né? Vem falando aquelas situações ali, a pessoa até desiste de ouvir ela inteira, né? E é importante a gente sempre ouvir a leitura inteira, por quê? Porque ela sempre vem trazendo revelações pra gente, né? A gente nunca sai de uma leitura da mesma forma que a gente entrou, tá? Então é isso, né? Para você acessar essa vitória aí, tá? Você tem a chave aí para acessar, para vencer, para derrotar. Você derrota o seu inimigo. Isso que é importante. Gratidão infinita, Gêmeos, e até a próxima semana. Gratidão.